fatia desse repasse de ICMS. Mangaratiba, que é um município pequeno, por exemplo, ele pega uma fatia bem pequena desse repasse de ICMS. E IPVA, também de competência estadual, há um repasse de 50% desse imposto para o município onde o carro foi emplacado. Tudo bem até aqui? Acompanharam? Meninos? Ok, professor, ok. Acompanharam a pequena revisão? Só o ICMS aí que eu fiquei na dúvida, professor. O ICMS, ele é de competência estadual. O que o Estado arrecadar, o Estado do Rio de Janeiro arrecadava há 4, 5 anos 2 bilhões de reais mensais de ICMS. E mensalmente o Estado do Rio de Janeiro tinha que repassar 500 milhões de reais de ICMS para os municípios onde aconteceram os fatos geradores. Houve uma circulação de mercadoria no município do Rio. O ICMS é do Estado do Rio, só que ele repassa 25% do que ele arrecadar de ICMS para os municípios. E, se você olhar os 90 e tantos municípios do Rio de Janeiro, aonde acontecem mais circulações de mercadorias? No município, na capital, né, no município do Rio. Então, o Estado do Rio de Janeiro, por obrigação constitucional, ao repassar 25% do seu ICMS arrecadado, ele vai repassá-lo, na sua maioria das vezes, a maior fatia para o município do Rio. Existe uma regra de 3, né? Uma coisa chamada IPM, Índice de Participação dos Municípios. Tudo bem até aqui? Acompanhou? Eu entendi. Por favor. Tudo bem? Posso seguir? Doutor, uma pergunta, por favor. Pode falar. Esse repasse para o município do IPVA é de acordo com os carros que são licenciados, por exemplo, tem a placa daquele município? Que foi licenciado desde que o IPVA seja pago, né? Sim, sim. O carro tá licenciado em Araraquara. O IPVA é de competência do Estado de São Paulo, mas para aqueles carros licenciados em Araraquara, 50% do IPVA vai para o Estado de Araraquara. Ou município de Araraquara, desculpe. Tranquilo, doutor. Obrigado. Bom? Alguma pergunta a mais? Falem agora ou calem-se para sempre. Sapavini, tu tá louco para perguntar? Pergunta. Até que não, chefe. Tô tranquilo. Vamos seguir. Professor. Oi. Professor, boa noite. Quem está falando? Matheus. Oi, Matheus. Boa noite. Professor, eu tô com uma dúvida aqui. Seguinte, em cima dessa tabela aí, eu vou citar o artigo 4º que a Vamos gente, lá, vamos botar nela. Inclusive, nós já lemos, né? O artigo 4º do CTN. Sim. Ele fala que é irrelevante para classificar o tributo a destinação da arrecadação, certo? Uhum. Essa tabela aí não está destinando a arrecadação? Só que o CTN é de quanto? De quando, Matheus? Você sabe de quando foi feito o CTN? 66. E a Constituição? 88. Vê se lá onde você perguntou, se você tiver acesso, não tem uma observação em vermelho, que isso hoje está um pouco defasado. Eu já sei se há repasse para 25% para os municípios, eu já sei. Pô, isso pode ser ICMS. Muito boa observação, Matheus. É isso mesmo. Matheus? Oi? Não, é porque assim, esse slide não é muito mais direito financeiro do que tributário? Essa é a minha dúvida. Esse de repasses? É. Na verdade, nós temos que saber essa parte tributária, porque você vai lidar com valores, né? Você vai lidar com os tributos. Esse repasse de tributos. Ele tem 2 âmbitos, financeiro e tributário. Você está na Procuradoria de Araraquara e fala, pô, eu quero fazer um convênio com a União para eu ficar com 100% do ITR. Isso aconteceu em Mangaratiba. Eu dava aula para a menina que era auxiliar do procurador de Mangaratiba e eu passei essa informação em sala de aula, explicando. Tem mais de 10 anos isso. Tem uns 15 anos isso que eu passei essa informação. 12 anos, mais ou menos, que eu passei essa informação. Ela falou com o procurador de Mangaratiba, o procurador de Mangaratiba ligou, eu expliquei, ele foi e agora Mangaratiba fez o convênio com a União e está arrecadando 100% TR. É uma forma de você aumentar a receita do município. Matheus? Certo, então
esse slide ele está muito mais ligado ao financeiro do que ao tributário. Vamos É lá. isso? Só Deixa para eu dar- entender, assim, de maneira geral, o que a gente está Deixa estudando. eu abrir ele. Ó. Deixa eu tentar abrir ele. É que existe uma correlação, né, professora, entre Muito, direito é muito isso. Porque as disciplinas são muito próximas, Matheus. Olha lá. Olha lá, vê se não está em vermelho. Irrelevância da... Eu falo das contribuições e hoje posso falar dos impostos também. Eu boto essa observação porque as contribuições é que é mais marcado. Por exemplo, quando eu crio uma contribuição, você viu no 149A que aquela contribuição, o dinheiro vai para o custeio do serviço de iluminação pública, ou seja, teve destinação. E não, eu não diria propriamente que seria direito financeiro, porque a Constituição só fala que tem que repassar 25% para o município, mas não diz qual é a destinação. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Por nada. Vamos lá. Seguimos? Podemos seguir, doutores? Professor, então o município é livre para literalmente fazer o que ele bem propuser com o dinheiro, é certo? Mais ou menos. Aí eu entro, Tem liberdade. eu entro em direito financeiro. Existe uma previsão constitucional para a aplicação desses repasses em saúde e educação, por exemplo. Ou seja, há um pouco de engessamento desses repasses, entendeu? Ah, entendi, professora, obrigada. Você que leu 212, se não me engano, da Constituição Federal na outra aula, Sim, professor. então, que é um repasse de até 18% para a saúde, é da receita dos impostos sofrendo transferência. Exemplo esse que nós estamos falando. Entendi. É pena que a aula não é financeira, né? É tributária. Vamos lá. Já fizemos essa, já explicamos. Vamos seguir. A repartição indireta. Corrige quem está com a apostila. Eu deixei uma apostila para você lá de propósito, porque eu gosto de corrigir em sala de aula para o aluno gravar. Vê se a sua apostila está 40%, fundo de participação 48%. Na apostila que eu deixei lá no clássico. Vamos lá, vamos ler o 159. Quem pode ler o 159 da Constituição Federal para mim? Alguém está com a Constituição aberta aí? Um minutinho. Tá. Valentim, Tá falando? em relação ao slide que está aqui, indiretas, o fundo de participação está aqui 48% dos estados. Tem que corrigir para 49%. Olha 49%? É Tem como mandar essa, por gentileza, tem como você enviar esse eu vou botar essa. novo slide? Aí você tira esse antigo. Eu só estou alertando que quem já imprimiu, quem é. Porque teve gente que já imprimiu, viu? É só corrigir aí. E ver aonde está o acréscimo. O acréscimo é 1% para o município. Professor, artigo 159 da Constituição, qual? Todos os incisos. O inciso primeiro, as linhas A, B, C, D e E. Vamos lá. Tudo bem? Primeiro, o caput. A União entregará, inciso primeiro, do produto de arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49%, na seguinte forma. Olha só, ele está falando do IPI e do imposto de renda. O imposto de renda, a União não fica com praticamente nada. Os estados e municípios ficam com o imposto de renda dos seus servidores. E do que a União arrecadar por conta dela, que não tem que repassar, teoricamente não tem que, porque pertence a estados e municípios, do que ela arrecadar, quase a metade ela tem que repassar da forma que nós vamos ver agora. Inciso, a linha A. A linha A, 21 inteiros e 0,5% ao Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal.
A linha B, 22 inteiros, 5/10% ao Fundo de Participação dos Municípios. A linha C, 3% para aplicação... Desculpe, lê de novo a linha A. A linha A, 21 inteiros, 5/10% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Parou. Do que a União arrecadar? Desses 49%, 21,5% do Fundo de Participação dos Estados. Lembra que a gente estava falando do royalty do petróleo? Quem fez a defesa... Não vou botar observação não, Ana Júlia. Oi? Vamos lá. Lembra que a gente estava falando do royalty de petróleo? Que eu falei que quando descobriram o pré-sal, todo mundo quis royalty de petróleo. Inclusive, queriam voltar atrás e cobrar da União Federal os royalties que o Rio de Janeiro já detinha. Aí, o Roberto Barroso, ao fazer a sua defesa para o Rio de Janeiro, falou, ou voltamos à Constituição, cobrar o ICMS sobre o petróleo na origem, o Rio de Janeiro vai ficar com uma receita muito maior, ou então, já que vocês querem repassar, eu quero ICMS, também participação no ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica em Itaipu. Eu quero ICMS também sobre as minas que tem em Minas Gerais. Eu quero ICMS também sobre as minas lá no Pará, no Amazonas, etc, etc. E o Luiz Roberto Barroso também aponta que o Fundo de Participação dos Estados está de maneira injusta. Disparadamente, da onde a União tira mais imposto de renda e IPI é do Estado de São Paulo. Segundo lugar, o Estado do Rio de Janeiro, onde se tem mais arrecadação de imposto de renda e IPI. As indústrias, a maior parte delas em São Paulo, e a outra parte, boa parte, né? O segundo lugar em receita é que está o Rio, ainda mais para a indústria do petróleo. Então, o que ele fala? Essa distribuição está desproporcional. Os estados que menos têm contribuído com imposto de renda e com IPI estão recebendo mais. Vamos corrigir isso também. Luiz Roberto Barroso, na defesa dos royalties do Rio de Janeiro, ele chuta o balde. Porque o que acontece? Com todo respeito, eu me lembro que foi no último ano de Fernando Henrique Cardoso no governo, né? Aí vem a disputa de Serra contra Lula para presidente da República, e eu vejo uma questão tributária muito importante. Repasse investimentos da União Federal em Alagoas, com todo respeito a Alagoas, foi muito maior considerando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com a carência toda, é o estado que hoje precisa e depende de mais investimento que Alagoas. Até porque há mais repasse de receita também. Foi uma questão de 87% a mais. E o que se refletiu em votos? O Rio de Janeiro oferta naquela época, contra a FHC, não digo nem a favor de Lula, 87% a mais de votos em relação ao estado de Alagoas, que deu a votação ao contrário. Ou seja, repasse de receitas. Foi um questionamento sobre isso também. Então, o Roberto Barroso, nesse fundo de participação dos estados, ele não há uma regra de 3. Do que eu for repassar, 21,5% dos estados, mas a fração de São Paulo é a maior. Não era bem assim, não, uma razão proporcional. São Paulo, é claro, poderia ficar com muito mais do que já recebe, e não é assim que funciona. Há uma inconstitucionalidade, ou, entre aspas, um erro de conta, nesse fundo de participação dos estados. Vamos lá. A linha B, para os municípios. Quem vai ler? A linha B para os municípios? Só um minutinho. 22 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Municípios. Parava aí, a Constituição parava aí. Aí, por emenda à Constituição, nós não precisamos ler, né? Veio a linha D, que deu mais 1% para os municípios, e por emenda à Constituição veio outro ponto percentual com a linha E. Foram por emendas à Constituição. Daí esse valor ter chegado a 49%, porque finalizamos com
A linha C, quem pode ler a linha C? 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Ou seja, o que a Constituição estava vendo nesse momento que ela foi elaborada? Eu estou vendo as regiões mais pobres, então, além do Fundo de Participação dos Estados e do município, eu vou destinar mais 3% para essas regiões que mais precisam de investimento. Aí, vamos lembrar, vocês vão ter que gravar, daqui a 2 aulas vocês vão ver, 4 impostos que vão ficar na cabeça de vocês para o resto da vida. II, IE, IPI e IOF. IE, IPI e IOF são impostos regulatórios de economia. A gente vai explicar isso mais adiante. Eu vou lembrar vocês em 2007, 2008, quando tem uma crise econômica mundial, o governo Lula ele zera o IPI sobre automóveis, zera o IPI sobre a produção da linha branca, ou seja, micro-ondas, televisão, geladeira. Alguém reclamou, doutores? Não. Sim, reclamaram os estados e os municípios. Por quê? Se eu zero o IPI, eles deixam de arrecadar esse repasse. Perceberam a situação? Não interessava aos estados e aos municípios que a União zerasse o IPI. Porque 49% de nada dá nada. Perceberam a situação? Posso continuar, doutor? Infelizmente, isso é decoreba. Vamos lá. Pode continuar. Então, tem um resumozinho aí para vocês, né? Uma tabela. Como eu chego a esses 49% do imposto de renda e do IPI, 21,5% para os estados, 24,5% para os municípios, mais 3% para a região norte, nordeste e centro-oeste. E finalizando a questão dos repasses, nós estamos falando do fundo compensatório das exportações. O que acontece? Eu não devo tributar as exportações, porque senão ninguém ia comprar produto brasileiro. Existe um princípio em direito público internacional para questões tributárias que se chama princípio do país de destino. Em geral, os países, quando vão exportar alguma coisa, eles tiram toda a tributação para que o país aonde chegou esse produto aplique a sua tributação local. Então, quando estavam fazendo a Constituição de 88, os estados, os governos, mas eu vou perder o ICMS das exportações, e os municípios, eu vou perder o ISS nas exportações de serviços, etc, etc. Não, nós vamos dar mais de 10% de IPI, como compensação pelo que vocês perderam nas exportações. Vocês, estados e municípios, não vão poder cobrar ICMS e ISS, respectivamente, nas exportações. Então, desse valor de IPI, que já é repassado 49%, a gente já viu aqui, ó, no slide anterior, mais 10%, ou seja, 59% do que a União arrecada de IPI é tudo repassado para o Fundo de Compensação das Exportações. De que forma? Os estados recebem esses 10%, e sobre o que os estados receberam, 25% repassado para os municípios. Nome: Fundo de Compensação das Exportações. Foi um cala-boca para que os políticos da época, da elaboração da Constituição de 88, não questionassem a impossibilidade de cobrança de ICMS e ISS nas exportações. Deram um cala-boca de mais de 10% de repasse de IPI. Tudo bem? Professor? Oi? Mas não está congelado aquele fundo para a educação? Isso é outra coisa.
O fundo para a educação, nós temos na Constituição Federal um repasse, depende da receita. Isso é direito financeiro, mas vamos lá. O Estado prevê a arrecadação dele, mas primeiro, antes de prever, ele vai prever onde ele vai gastar as despesas públicas. Então, ele elenca as despesas públicas e há um engessamento para tentar conter a dívida pública. Há um engessamento, não podemos gastar. De certa forma, foi isso o motivo, né, do impeachment da Dilma. Só que agora, essa emenda à Constituição que engessa o orçamento está tendo que se dar um jeito, porque nós não podemos deixar abandonado nessa pandemia um montão de gente que está morrendo de fome, né? Daí porque o governo federal está tirando da onde não tem, né, com toda dificuldade, para poder dar esse auxílio emergencial. E pode não parecer muito, gente, mas para quem está passando dificuldade, ajuda, tá? Não pensem naquele que está gastando, tomando cerveja, não. Tem muita gente, eu dou aula na rede pública, eu sou diretor de uma escola da rede pública municipal aqui no Rio, e eu tenho contato de muitas crianças muito pobres. E aquilo ajuda muito no orçamento deles. Tá bom? Tudo bem? Pouco, né, professor? Oi, Daniele. Ela quer muito pouco. Eu sei. É muito triste a realidade do Brasil. É duro mesmo. Tudo bem? Então, estamos saindo dessa aula, vamos entrar em matéria nova. Valentim. Oi. Com licença. Quando minha preocupação é em relação à cobrança de uma eventual questão em prova. Isso. Em relação a essas questões de porcentagem, porque sou fraca, admito. Essa, por exemplo, concurso para auditor fiscal do Tesouro Nacional, concurso para técnico do Tesouro Nacional, eles tiram essas questões do fundo do baú. Que o meu medo é você colocar uma questão onde eu tenho que fazer cálculo. Não, você não vai fazer cálculo, filha. Quem faz cálculo é o contador. Ah, tá. Graças a Deus. Obrigada. Se ele fizer besteira lá, com base na troca de informações por ele, isso pode acontecer, o advogado também pode fazer besteira, né? Mas se houver algum problema, quem atua sim é o advogado. Olha, errei aqui, houve um cálculo maior, a menor, vamos corrigir isso, não sei o que, entendeu? Quem estava falando aí? Quem estava falando agora? Quem fez a pergunta? Luana, professor. Luana, tu não sabe da maior. Eu estava assistindo TV Senado, TV do STF, TV Justiça, não lembro o nome. Aí, desculpa a brincadeira, eu vou me incluir na brincadeira que o Roberto Barroso fez, né? Ele estava falando sobre desaposentadoria. E ele fala o seguinte, ele brinca, né? Nós viemos fazer direito porque nós não gostamos de matemática, mas eu tenho esse aqui, quem fez esse cálculo aqui para mim, ele estava julgando a constitucionalidade da desaposentadoria. Foram pessoas que me dão são assessores que me dão suporte, não sei o quê. Era bom se o tributarista soubesse um pouco de contabilidade, sim. Mas cada um no seu quadrado, viu, Luana? O contador tem a área dele, o tributarista tem a área dele. É claro que ajuda se a gente tiver alguma noção. Entendeu? Luana? Luana? Tudo bem, professor. Valeu, obrigada. Tá bom? Não é para se preocupar, não. Não cai na OAB. Mas, assim, tem concurso, auditor fiscal, por exemplo, você tem cálculos na prova. Qualquer nível superior, você tem um salário de mais de 25 mil reais, qualquer nível superior, e você tem estatística, matemática financeira, raciocínio lógico matemático, tá bom? Mas uma remuneração dessa eu estudo matemática de noite, professor. Mas é esse o salário, são 5 dígitos para cima. Entendeu? Vale a pena. Você tem que estudar olhando para os dígitos. Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre competência tributária. Vamos partir para o artigo 6º do CTN, podemos? Todo mundo? Eu vou esperar 1 minuto vocês abrirem o CTN no artigo 6º e seguinte. Está na mão, professor. Tá bom? Pode seguir.
Deixa os colegas. Você vai ler para a gente, então, já que está na mão, mas deixa o pessoal dar o ok. Tudo bem? Podemos seguir agora? Tema, aula nova, competência tributária. Essa aula é extremamente importante, tá? Por favor, prestem muita atenção nessa aula, porque daqui é uma base muito grande para você conhecer mais profundamente o direito tributário. Mestre, boa noite. Oi, quem está falando? Érica Rocha, boa noite, tudo Oi, bem? boa noite. Essa apostila está no Classroom? Oi? Essa apostila está onde? Está no Google Classroom e está no Teams também. Tem material à beça lá. Se você abrir lá, você vai ver. Tem muito material lá. Tá certo que eu estou pagando matéria, eu entrei há pouco aí, estou me Tá bom, seja bem-vindo. Obrigada, tá? Nada, é um prazer, tá bom? Você tá no Classroom, não tá? Na turma sim, eu tenho código, tenho sim. Então, vê lá na sala de aula virtual que tem todo o material lá, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Por nada. Podemos seguir, galera? O meu amigo vai ler pra gente competência tributária. Espera aí, deixa eu entrar aqui no... Epa, abrir aqui o Excel errado. Desculpem. Aula 5, competência tributária. Pode ler o artigo 6º para mim, meu amigo? CTN, artigo 6º. Então lá vou eu. Na falta de alguém eu falo. Então, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. O CTN está chovendo no molhado, né? Porque ele está dizendo que a atribuição constitucional, ele já reforça que quem dá a competência é a Constituição Federal. Ele já reforça que quem dá a competência é a Constituição Federal. Dê o caput do artigo 7º. Vamos nós. Artigo 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Vocês conseguem enxergar o quadro aqui atrás de mim? Consegue enxergar o quadro aqui atrás de mim? Eu não estou conseguindo muito. Não. Olha agora. Está muito tremida a letra. A minha letra é ruim. Tá dando para enxergar assim. Tá? O que está escrito aqui? Eu não estou conseguindo. A primeira palavra é legislar. Vou melhorar. Vou tentar, né? Talvez quem esteja... Melhorou. Melhorou bastante assim agora, Valentim. Tá. Ele só fica invertido. Ah, não aparece? Aqui tá normal. Para mim está invertido também aqui, professor. Está aparecendo invertido aqui, O professor. que vocês fazem, gente, para ficar normal? Clica no quadrante onde ele está no quadro, o quadrinho. E vocês clicam, aí aparece normal. Show, obrigado. Imagem espelhada, né? Ficou melhor agora. Legislar, fiscalizar, arrecadar. Ok, professor. Tá padrão agora, tá padrão. E a característica da competência? Legislar, fiscalizar e arrecadar. Quem tem competência plena, sobretudo, ele tem competência para legislar. Eu não posso permitir que outrem legisle em meu lugar. Legislar é indelegável. O que eu posso permitir, segundo o artigo 7º do CTN, que outrem faça? Fiscalizar e arrecadar. Fiscalizar e arrecadar são delegáveis.
Por exemplo, acabei de mostrar para vocês que o ITR de competência da União, o município fica com 50%. A União legisla, fiscaliza e arrecada. Dá 50% de mão beijada para o município. E se o município fizer convênio, professor? O município passa a fiscalizar e arrecadar. Mas o município pode legislar sobre ITR? Não. Quem continua legislando é a União Federal. Tudo bem até aqui? O que o município, o que a Constituição permite que seja feita? O que o ente político pode fazer? Na competência, na questão da competência. As atribuições de fiscalizar e arrecadar. A União Federal, ao cobrar o ITR, faz um convênio com o município. Ela, a União Federal, que tem competência plena, que fiscaliza, legisla, fiscaliza e arrecada, quando ela faz um convênio com o município, ela, a União, continua a legislar sobre ITR, mas o município passa a fiscalizar e arrecadar. Isso pode, Arnaldo? Pode. As atribuições de fiscalizar e arrecadar são delegáveis. Lê o artigo 7º de novo, doutor. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. Tá bom. Ou de executar leis. Tá bom. Tudo bem até aqui? Vocês acompanharam? Daniela, você acompanhou? Luana? Então, sim, professor. Sapavini? Acompanhou, doutor? Peguei aqui, professor. Afirmativo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar uma questão muito difícil de uma prova para juiz. Para juiz substituto. Será que a gente consegue fazer a questão? É prova para juiz substituto. Será que a gente consegue? Hein, doutores? Eu acho que você... Desafio aí. Regra de futebol, sei. Se o juiz conseguiu, a gente consegue. Sapavini, lê pra gente aí. Vamos, professor. Vamos avançando. Ler qual? Cadê? Desculpa, falhou para mim, Valentim. Lê pra gente aí a questão. Deixa eu mudar aqui. Assinale a alternativa correta. O Estado de São Paulo delegou ao município de Campinas a fiscalização de tributo de competência estadual exercida na forma legal. Para, o que o Estado de São Paulo permitiu que Campinas fizesse? Fiscalizasse. Isso pode, Arnaldo? Pode? Pode. Então vamos achar a resposta. Pode sim, professor. O ato foi ilegal porque a competência tributária na qual é incluída a fiscalização é indelegável? Alternativa C, professor. A fiscalização atinge a condição jurídica do contribuinte, por isso é indelegável. Não. Olha a letra C. A delegação foi legítima. É muito difícil essa prova, né, doutores? Hein, doutor? Tudo bem até aí? Professor, passei. Tudo bem? Professor, posso fazer uma pergunta? Se eu souber responder. Sobre competência, o artigo 23 da Constituição fala sobre competência comum, União, Estado, etc. Então, isso, qual que é a relação que tem essa competência concorrente de legislar sobre tributário e esse artigo 7º? Só para... O que acontece? O que é competência concorrente? Todos podem legislar sobre direito tributário. Tanto que eu tenho o Código Tributário Nacional, eu tenho o Código Tributário Estadual e eu tenho o Código Tributário Municipal. Cada um fez nesse termo aí, o que impediria, por exemplo, do Estado, do município, legislar nessa questão aí que o senhor está falando que não pode? Porque, eu dei o exemplo, o tributo era estadual. Foi permitido que o município de Campinas fiscalizasse aquele tributo. Entendi. Ele pode fiscalizar? Ele pode. O que Campinas não pode fazer? Delegar a questão da legislação. Não pode legislar. Nesse caso aí, porque é uma legislação de outro ente. Só que eu vou melhorar. Eu vou acrescer mais uma pergunta para vocês. Vamos lá. O IPVA é de competência do Estado.
Vamos lembrar que 50% do que for arrecadado de IPVA, ele é repassado para o município onde o carro foi emplacado. Ok. Por um absurdo grandiosíssimo, o Estado do Rio de Janeiro não legislou sobre o IPVA. E os municípios, dentre eles o município do Rio, está deixando de ter receita. Já que o Estado não legislou sobre IPVA, não pode cobrar IPVA, e o município, sabendo que teria 50% e não tem nada, porque o Estado não legislou, e o município, constitucionalmente falando, está deixando de ter 50% da receita desse imposto. Nesse caso, na ausência de legislação do Estado, pode o município legislar para ter a fatia dele do IPVA? Não. Acredito que sim, porque como é que ele vai deixar de arrecadar? Não pode. Não pode. Artigo 7º, artigo 8º, quem pode ler para mim? É só a União? Não, eu falo assim, o artigo... Só o Estado pode legislar. Não precisava nem o artigo 8º. Se o IPVA é de competência do Estado, só o Estado pode legislar sobre IPVA. Não sei, porque o artigo 24 fala assim: compete à União, Estado e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. Sim. Eles podem criar suas leis específicas tributárias. O que eu não posso, através da minha lei, invadir a competência de outrem. Se eu estou falando de PVA, quem vai fazer a lei de PVA? O Estado. Seria o Estado. Uhum. O município não pode, porque não tem competência. Entendi. Aí eu pergunto a você, no caso do IPVA, o Rio não implementou, e eu sei que a Constituição dá 50% de repasse do IPVA para o município. O município do Rio pode legislar sobre IPVA? Não, porque não tem competência. Aí, nesse caso, seria inconstitucional. Professor. Positivo aí. Professor, até porque se fosse delegável, né, legislar, a competência de legislar, impostos como, por exemplo, impostos como grandes fortunas já teriam sido criados por outros entes. Exatamente. Competência da União. Agora, vamos ler o artigo 8º do CTN, só para reforçar o que eu falei. Quem pode ler o artigo 8º? Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Matou. Tudo bem? Sim. Foi a pá de cal. Tudo bem? Eu não preciso ir à Constituição Federal. O artigo 8º já me diz. Se você não exerceu, aquele cara lá não exerceu a competência dele, isso não me dá direito de querer eu, apesar de eu estar perdendo receita, eu, município, querer legislar um tributo do Estado. Eu não preciso do artigo 8º. Aí, no caso, caso houvesse uma situação dessa real, qual seria o dispositivo que o município deveria buscar perante o Poder Judiciário para que ele conseguisse, de fato, auferir esses valores referentes a essa parcela, nessa fatia, né? Muito bom, doutora. Eu tenho a lei de entidade fiscal que obriga os estados a implementarem todos os seus impostos. Foi uma lei maravilhosa, lei de responsabilidade fiscal, tá? Lei implementada no governo FHC. Ótima lei, uma pena que estão deturpando a lei de responsabilidade fiscal. Lei complementar eu não lembro de cabeça o número dela. Dá uma olhada na lei de responsabilidade fiscal, no número da lei complementar, que eu estou cansado, está me pegando também. Mas eu posso ir mais além. Qual é o objeto da lei? Ela versa sobre o que é? Vamos lá. Ela diz que os estados, os municípios, os entes políticos, eles são obrigados a implementar e arrecadar todos os tributos, todos os impostos. Ou seja, estaria violando a lei de responsabilidade fiscal. Ou caberia intervenção federal, caberia, se fosse o Estado, caberia intervenção estadual, se fosse o município, se aquele ente não implementasse o imposto. Primeira colocação. Segunda, ainda assim eu não resolvia. Aí vocês vão ver outro livro muito bom. Nós temos 2 livros muito bons de controle de constitucionalidade. Um deles é Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Eu gosto muito também do Luiz Roberto Barroso, o livro dele.
eu vou questionar a constitucionalidade por omissão. Só que o STF, ele pode... O município de Araraquara está questionando o Estado de São Paulo. A inconstitucionalidade por omissão por ele não ter feito a lei implementando o IPVA no Estado de São Paulo. Só que o... Professor. Oi. É a Lei 8.383 Não, é lei complementar. Lei complementar... É a lei 101. A lei 101. 100 e alguma coisa. 101. 101/2000, não é? Isso. 101/2000. Ela, logo de cara, ela já diz que os entes políticos têm que implementar todos os seus impostos. Que incorrem em ferir essa lei de unidade fiscal, mas, em todo caso, ainda não resolveria o problema. Vamos lá, em São Paulo não implementou IPVA. Isso é um absurdo, tá? Porque o que tem para se arrecadar, eu quero implementar. O único que não quer implementar é grandes fortunas. Mas vamos lá. O São Paulo não quer implementar essa tributação sobre IPVA. Eu, município de Araraquara, que estou deixando de ter receita de IPVA, eu posso pedir por algum dos órgãos daqueles que são os amigos do rei, lá do artigo 102 e 103 da Constituição Federal, eu posso questionar a constitucionalidade por omissão do Estado de São Paulo. Só que o que vai acontecer com o STF? Ele vai dar o ganho de causa na Araraquara, só que o STF não pode nem atuar como legislador positivo, ou não deve, pelo menos, nem obrigar o Estado de São Paulo a fazer lei. Estaria ingerindo no Poder Legislativo. Ele não pode fazer isso. O Poder Legislativo de São Paulo vai legislar quando ele quiser e sobre o que ele quiser. Esse é o grande problema que nós temos no nosso país, da questão da inconstitucionalidade por omissão. Existe, mas não há muito o que se fazer. Tudo bem? Então, um ótimo livro para vocês lerem, para estudarem, inclusive, é Controle de Constitucionalidade do Direito Brasileiro, Luiz Roberto Barroso. Um extraordinário livro, é muito, muito didático, muito bom. Tá bom? É uma sugestão de leitura para vocês. Eu tenho esse material, que eu dei aula de tópico de direito constitucional na Estácio, eu tenho esse material. Mas eu não sei se eu vou achar para poder repassar, que já tem muitos anos. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Doutores? Vocês ainda estão na aula? Tudo bem, professor, pode conseguir. Pode ser. A aula está muito barata. Pode sim, professor. Estou dando aula de constitucional para vocês no meio da aula de tributário e vocês só estão pagando por uma aula que é tributária, hein? Esse livro aí custa R$180, que eu vi ele essa semana. Oi? Esse livro, essa semana, eu peguei ele na mão, acho que é um livro de capa Decretos e novas regulamentações para quem funcionários deverão... Eu tenho a aula que eu dei lá na Estácio, eu vou procurar para vocês, quem quiser depois... Se eu tiver o PDF dele, a gente reza. Não tenho o PDF, eu tenho as aulas que eu preparo. Tá bom? Que tá bem. Boa noite, professor. Quem está falando? É a Terezinha. Oi, Terezinha, boa noite. Por gentileza, pode estar repetindo para mim o livro? Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Tá ok, muito obrigada. Luiz Roberto Barroso. Sim, obrigada. Professor, fazendo um adendo a essa questão da competência, né, principalmente da repartição que já está prevista na Constituição, no caso do ICMS, particularmente aqui em São Paulo, o governo distribuiu vários benefícios fiscais, né? E o que é que está acontecendo aqui, não sei se você sabe, é uma batalha jurídica, porque vários municípios querem a parte dela, do ICMS, do qual o governo aprovou o benefício fiscal em cima daquilo. Então, está uma briga jurídica que deve ir para o STF para regulamentar isso. Aí, porque o município conta com aquela determinada receita e o governo do ICMS, o governo vai lá e dá benefícios fiscais. Isso parece que é uma coisa ótima colocação. Ótima colocação. Vamos lá. Sem benefício, o Estado de São Paulo ia arrecadar 5 bilhões de ICMS por mês. Ah, mas ele dá tanto benefício que hoje o Estado só arrecada 3 bilhões e meio de ICMS por mês.
Poxa, os municípios estão perdendo. Quanto mais benefício o Estado de São Paulo der, menos os municípios vão arrecadar. E de fato existe esse questionamento. Espera aí, ó. Você pode dar, mas perca a sua receita. Mas não deixe de repassar a nossa. É uma boa discussão. E é um bom tema para você fazer no TCC. Viu, minha filha? Você já está com o seu TCC na mão. Valentim. Oi. Ah, não, já vou fazer outra coisa já. Oi. Ela falou essa questão aí da isenção, mas, salvo engano, tem uma... Não é isenção. Isenção tem que ser... isenção é outro protocolo jurídico. No caso aqui é benefício fiscal. Ah, tá. O do benefício fiscal. Já que o Estado ele tem a competência para poder fazer, né? O que ele tem a obrigação de repassar 50% do que ele arrecadar. Do que ele arrecadar, ele não tem que passar. 25%. É meio estranho isso, né? É que existe uma previsão, porque você deveria estar cobrando aquele tributo, mas é uma boa discussão. Isso vai bater no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Boa colocação. Muito boa. Vamos voltar. Vamos lá. Então, vamos falar dos conflitos de competência. Mais adiante, desculpa, eu estou pulando aí, né? Existem 2 conflitos de competência possíveis de acontecer. Um é constitucional. O outro, como regra, cuidado com o que eu estou falando, o outro, como regra, é inconstitucional. Não confundam bis in idem com bitributação. São conflitos de competência, mas em situações diferentes. Olha lá, o que é o bis in idem? O bis in idem é o mesmo ente político cobrando o tributo 2 vezes. Por exemplo, existe uma previsão no ato das disposições constitucionais provisórias, por exemplo, artigo 82, que os estados poderão implementar um adicional de ICMS, destinando esse adicional de ICMS, a sua arrecadação, para o Fundo de Combate à Pobreza. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro ele implementou o adicional de ICMS. O que acontece, por exemplo, no serviço de telefonia? Eu tenho o ICMS normal e eu tenho uma segunda cobrança de ICMS nesse serviço de telefonia, que é o ICMS adicional, destinando essa arrecadação para o Fundo de Combate à Pobreza. Ou seja, o mesmo ente tributante, Estado do Rio de Janeiro, eu tenho o mesmo contribuinte, a Vivo, operadora de telefonia. Nós somos os consumidores finais, vamos lembrar. Eu tenho o mesmo tributo, o ICMS. E esse tributo é cobrado 2 vezes. O ICMS, vamos chamar de ICMS normal, ICMS 1, e o ICMS adicional, vamos chamar de ICMS 2. É um adicional de ICMS. O nome disso se chama bis in idem. Isso é perfeitamente constitucional. A mesma coisa acontece para os municípios. Os municípios podem cobrar um adicional de ISS, ou seja, além do que ele normalmente já cobra de ISS, Imposto sobre Serviço, o município pode, com uma segunda lei, cobrar um adicional de ISS para o Fundo de Combate à Pobreza. Ou seja, o município cobrando 2 vezes o ISS no mesmo serviço. O nome disso é bis in idem, porque eu tenho o mesmo ente tributante, o município do Rio de Janeiro. O mesmo contribuinte, a empresa prestadora de serviço número tal. O mesmo tributo, ISS. Primeira norma, ISS regular, ISS 1, 5% de ISS para tal serviço. Segunda norma, 0,5% de adicional de ISS para o Fundo de Combate à Pobreza. Mas tem que ser com fins diferentes, né? Vamos lá. Lê para a gente o artigo 82, por favor. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 82. Vou botar aqui no quadro para vocês. Ó. A, D, C, T, artigo 82.
Oi? Pode falar. Artigo 82. Lê pra gente. O Distrito Federal e os municípios devem instituir fundos de combate à pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos fundos ser geridos por entidades que contêm a participação da sociedade civil. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Para o financiamento dos fundos estaduais e distrital, poderá ser criado adicional de até 2 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei. Tá bom até aí. Serviços ou produtos supérfluos. Aí, na época, o governador do estado do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, vamos ver se vocês vão pegar a brincadeira que eu vou fazer. O governador do estado do Rio de Janeiro, na época, quando foi implementado aqui o Fundo de Combate à Pobreza, a gente brinca dizendo que ele era o inimputável. Quem era o governador do estado do Rio de Janeiro? Garotinho? Garotinho. Se é garotinho, ele é inimputável, né, gente? É uma brincadeira que se fazia aqui, né? Vamos lá. O que acontece? Ele, garotinho, ele diz: eu vou mirar, dentre outras coisas, no serviço de telefonia. Por quê? Esse serviço dá muito dinheiro. Embora eu tenho certeza que nenhum de vocês considere esse serviço supérfluo, porque o serviço de telefonia não é supérfluo, mas ele considerou e assim ficou. E, além do ICMS normal, é cobrado um adicional de ICMS no serviço na prestação do serviço de telefonia aqui no Rio. Fundo de Combate à Pobreza. Ou seja, eu tenho, então, em resumo, como vocês estão vendo aí, o mesmo ente tributante, Estado do Rio de Janeiro. O mesmo contribuinte, as operadoras de telefonia, a Vivo, por exemplo. Eu tenho o mesmo tributo, ICMS. Eu tenho 2 normas. A norma regular, cobrança normal de ICMS, e a norma que dá o adicional de ICMS com base no artigo 82, parágrafo 1º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Perceberam? Isso se chama bis in idem. Isso é constitucional. Tudo bem até aqui? Professor, mas esse novo tributo, ele é ad eterno ou ele tem um prazo? Não tem prazo. O ADCT não fixa prazo para isso. Tá bom? E aqui no Rio, do jeito que estão as coisas aqui, vai ser por um bom tempo, meu amigo. Tudo bem? Estão acompanhando, doutor? Beleza. Vocês estão muito quietos. No parágrafo 2º, professor, ainda tem que para o financiamento dos fundos municipais ainda pode ser substituído ainda. Não, para o município é que tem a regra para o município. Ele pode criar de até meio ponto, porque o ISS é mais barato, né? O máximo cobrado é 5%, então eles permitem, por exemplo, que o município crie um percentual de até 0,5% de adicional de ISS. Ou seja, eu tenho a autorização constitucional para os estados e tenho a autorização constitucional para os municípios implementarem a tributação. Ou seja, eles estão cobrando 2 vezes o mesmo tributo, e isso é perfeitamente possível. Isso se chama bis in idem. A bitributação, que é outro caso que nós vamos estudar, esse sim, cuidado com o que eu vou falar agora. A bitributação, como regra, é inconstitucional. No meu exame de ordem, caiu uma questão de bitributação. Mas eu vou dar um exemplo bem simples para que a gente consiga entender a questão da bitributação. Eu tenho 2... Imagina um imóvel. Aqui em Campo Grande, nós temos, aqui no Rio, né? Eu falei para vocês, na extremidade do Rio, nós temos a Serra do Mendanha, que inclusive tem uma área de proteção. E o tio da minha esposa, ele tem um terreninho lá, um sítio lá em cima no Mendanha.
Curiosamente, eu venho a União querendo cobrar ITR e o município querendo cobrar IPTU. Eu tenho dois entes querendo cobrar pela propriedade do imóvel. Mas peraí, ou o imóvel é rural, ou o imóvel é urbano. Não pode os dois quererem cobrar o tributo. Porque seria bitributação. Eu tenho dois entes diferentes. A União querendo cobrar ITR, o município querendo cobrar IPTU. Sobre o tio Juvenal, que é o tio da nega véia. Nega véia é minha esposa, para quem não viu a primeira aula, tá? Eu estou falando do imposto sobre a propriedade imóvel. Se o imóvel for rural é IPTR, se o imóvel for urbano é IPTU, mas é o mesmo tributo, é imposto sobre o bem imóvel. E eu vou ter duas normas, uma norma federal, se for ITR, e uma norma municipal, se for IPTU. Esse caso, como eu tenho dois entes políticos diferentes querendo cobrar, eu tenho que ver qual ente é o ente competente e qual ente não é o ente competente. Adivinha, doutores, já que estamos até aqui, adivinha como é que eu resolvo isso? Como é que vocês acham que eu resolvo uma situação assim, doutores? Eu quero pagar, mas a União está me cobrando ITR, Pago mais barato. o município está me cobrando IPTU. O imóvel fica numa divisão 50% ITR e 50% IPTU. Vamos lá. Considerem apenas que o imóvel ou é urbano ou é rural. Vamos imaginar que o imóvel seja rural. O imóvel está registrado, não é? Vamos imaginar, para efeito da gente resolver essa questão que eu estou falando, que o imóvel seja rural. Que não, o município é considerado pelo Código Tributário Nacional imóvel urbano se ele tiver pelo menos de 5 requisitos, se ele tiver 2. Água encanada, iluminação, asfaltamento, etc. Aí vai por aí. Mas vamos supor que definitivamente o imóvel seja rural. E o município quer cobrar IPTU. A União quer cobrar o ITR. Só que o juiz não sabe se o imóvel é rural ou urbano. E eu quero pagar. Só que eu tenho duas cobranças para mim. Eu vou escolher um e vou pagar? Se eu escolher a União, o município vai acabar mais cedo ou mais tarde me executando. Se eu for escolher o município, a União vai acabar mais cedo ou mais tarde me executando. Como é que eu resolvo isso, doutores? Não tem nenhum princípio de especialidade, professor? Não. Judicialmente, como é que eu resolvo? Consigna em pagamento. Muito bom, dona Maura. Vamos lá. Quem pode ir lá no 164 do CTN? Eu estou dando uma avançada só para já explicar como é que a gente resolve essas situações. 164. Quem vai ler o 164? Inciso 3º, caput e o inciso 3º. Quem vai ler para mim? Posso ler, professor? Um momento, por favor. Artigo 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos. Inciso 3º. Exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. É o caso. Eu tenho uma consignação em pagamento aonde eu vou ter um litisconsórcio passivo. Eu vou mandar citar, por exemplo, a União, que ela é competente. Vou explicar por que a União é competente, que recolhe aquele dinheiro que eu depositei em estilo crédito tributário. Também mando citar o município. E um dos pedidos é, excelência, pelo que está descrito ao longo do processo, que eu declare a incompetência do município para o IPTU e que ordene ele ao desfazimento do lançamento. Eu estou resolvendo os problemas das duas formas. Consegui quitar o ITR e estou mandando, através de uma ordem judicial, o juiz aceitando, que o município extinga o lançamento porque não tinha competência para fazer o lançamento de ISS. Então, seria uma ação de consignação em pagamento combinada com declaratória, né? Uma ação declaratória. Ação de consignação em pagamento. Somente? Onde eu tenho um ente competente pelo tributo e o outro não é competente e acabou. O que é bitributação? Dois entes diferentes
cobrando o mesmo tributo. Um é competente e o outro não é. Quando eu não consigo resolver de uma maneira tranquila, eu vou para a justiça e vou propor uma ação de consignação e pagamento, mandando citar os dois que estão me cobrando, sabendo que um é competente e o outro não é competente. Daí eu vou desenvolver minha petição. A ação é na vara da Fazenda Pública? Não vi. A ação é na vara da Fazenda Pública? Vara de Fazenda Pública, se houver, naquela região. Vamos lá. O que acontece? O meu exame de ordem, preste atenção, pessoal, que tem a ver, olha só, em homenagem a vocês, uma empresa com sede em São Paulo veio fazer uma obra, construção civil, no município do Rio. Aí o município de São Paulo e o município do Rio estavam cobrando ISS. Hoje, já está pacificado pela Lei Complementar 116, a lei que dá norma geral de ISS, que o ente competente, no caso de construção civil, é o município do local da prestação de serviço, município do Rio. Serviço de construção civil, o município competente para o recolhimento do ISS é o município do local da prestação de serviço. Então, São Paulo, a construtora Paris, que era de São Paulo, não tinha competência para cobrar esse ISS. Mas aí eu preparo uma ação de consignação e pagamento, mando citar o município do Rio, pegar o dinheiro que eu fiz, cujo depósito eu fiz, e extinguir o CRE, e mando também citar o município de São Paulo. E no pedido eu peço que ele proceda ao desfazimento do lançamento, porque não tinha competência para cobrar tal ISS. Aí eu boto a fundamentação. Tudo bem até aqui? A bitributação, ela, como regra, ela não é permitida. Tudo bem? Tudo bem, doutores? Sim. O senhor vai citar depois? Tudo bem, sim, professor. Espera aí, tem muita gente falando. Por vez, vai. O senhor vai citar a exceção? Fiquei curiosa. Citar o quê? A exceção a essa regra. Sabe qual o cúmulo da curiosidade, Mara? Não. Não digo. Ah, não. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa até o momento? Oi, doutores. Vocês estão longe. Professor, só fazer uma observação aí. Oi. Fala, Alex. Só tirar uma dúvida para o senhor. É que em relação ao tributo, vara federal só se for estado e município, né? Se a União fizer parte, então, federal. Não, parte é a vara federal. A gente está falando da construtora Paris, né? Mas no caso, como o colega falou, do Alex, né? A União fazendo parte, vara federal. Mas se o local, se o imóvel fica no município tal, seropédica não tem justiça federal, pode correr na justiça estadual, tá bom? Bem lembrado, Alex. Isso é tributário 2, a gente vai ver isso em tributário 2, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Beleza. Vou pular aqui. Vamos falar das espécies de competência. Isso cai muito em concurso público. Nós temos as competências privativas. A doutrina constrói esse modelo, tá? Vocês poderão ver esses outros modelos, classificando as diferentes competências, mas esse é o melhor modelo aplicado hoje. Ele divide a competência em competência privativa ou exclusiva. Que competência é essa? Somente aquele ente político pode implementar aquele tributo. A Constituição é clara. Olha, o ICMS é do Estado. Olha, o imposto sobre grande fortuna é da União. O empréstimo compulsório é da União. Ela é bem explícita. Esse tributo pertence a tal ente político. Nós chamamos isso de competência privativa. Por outro lado, eu tenho a competência comum. O que é competência comum? Taxas e contribuições de melhoria. Vamos lembrar da contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é a obra pública que valorizou o imóvel. Quem fez a obra
é que vai cobrar. Pode ser uma obra municipal, pode ser uma obra estadual, pode ser uma obra federal. Quem fez a obra vai cobrar. A taxa. Quem implementou a taxa vai cobrar. Então, nós dizemos que taxa e contribuição de melhoria são tributos de competência comum. A Constituição, ela não diz explicitamente qual taxa é de quem, qual contribuição é de quem. Terceira espécie de competência, a gente já vai ver isso item por item, tá? É a chamada competência residual. Lembrem-se, não há nada tão ruim que não possa piorar. Além dos impostos que já existem e das contribuições que já existem previstas na Constituição Federal, podem ser criados novos impostos e novas contribuições. Esses novos impostos e essas novas contribuições estão previstas no que nós chamamos de competência residual. Nós já vamos explicar mais profundamente isso. E, finalmente, a última das espécies de competência é a chamada competência extraordinária. Por que o nome competência extraordinária? É a competência para implementar um imposto extraordinário de guerra. Vamos lá no resuminho, que fica bem simples da gente entender. Estão conseguindo ver a tabela aí, doutores? Sim, sim. Sim. Ótimo. Vamos lá. Competência privativa dos impostos. A gente já leu no artigo 153 que II, IE, IR, IPI, ITR e OFGF são de competência privativa ou exclusiva da União. Artigo 153. ITD, ICMS e PVA são de competência privativa ou exclusiva do Estado. Artigo 155. E também, artigo 156 da Constituição Federal, IPTU, ITBI e ISS são de competência privativa dos municípios. Aí, pulando aí para a terceira linha, né? Nós continuamos lá, o empréstimo compulsório. Lembra que a gente leu? Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Quem é competente pelo empréstimo compulsório? A União. É do Estado? Não. É do município? Não. Competência privativa. E quando a gente leu o 149 da Constituição Federal, a gente leu que as contribuições são também de competência da União. Mas aí eu boto uma observação, por quê? Porque os estados também, no artigo 149, em um dos seus parágrafos, podem implementar a contribuição dos seus servidores, bem como os municípios também podem implementar a contribuição dos seus servidores. Mas qual é a regra em relação ao empréstimo compulsório e às contribuições? Competência também da União. Tudo bem até aqui, doutores? Tudo tranquilo, professor. Isso é um resumo do que a gente viu na primeira aula. Oi. Eu poderia fazer um pedido, professor, porque assim, a gente já está na reta final, digamos, né, da faculdade, do ensino superior, e os concursos de nível superior, muitos caem em direito tributário. E Exatamente. Assim como o senhor trouxe uma questão, professor, aí para juiz, né? Eu gostaria que o senhor fizesse, se o senhor puder, claro, uma bateria de questões assim para a gente fazer em aula, professor. O senhor nós sempre fazemos todos os pontos da questão, tudo mais. Nós sempre fazemos. Tá ok, então, professor. Na aula passada nós já fizemos uma questão resolvendo com vocês sobre a questão do cara que tinha isenção de imposto de renda sobre ter problemas cardíacos. Eu sempre trago uma questão e a gente discute em sala de aula. Tá bom? Professor, mas a prática, ela costuma aproximar da perfeição. Então, exatamente. Quanto mais a gente fizer, né, mais a gente fica aí sabendo da matéria, né? Você já observou que na apostila eu sempre deixo questões para a gente discutir? Ainda não, mas... Vamos lá, vou mostrar a apostila para você. Vou voltar aqui. Eu mostrei essa. E vamos resolver essa aqui.
Daqui a pouquinho, deixa eu acabar, deixa eu dar sequência aqui, mas essa aqui você já tem condições de resolver. Eu já expliquei isso na aula. Vamos lembrar as contribuições, que são de competência da União. Quem pode ler o artigo 149, por favor? Constituição Federal. Vamos lembrar aqui, ó, com competência privativa ou exclusiva da União. Contribuições, olha lá. 149, quem pode ler? Posso ler, professor? Vai lá. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3, e 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Vamos lá. As contribuições, a gente começou uma aula só sobre ela, que a gente já estava meio cansado, né? No artigo 149, podem ser de caráter social, de intervenção no domínio econômico ou de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Essas são contribuições, essas últimas que eu li, de interesse das categorias profissionais e econômicas, são as chamadas contribuições parafiscais. Ela é de competência da União. Mas os beneficiários são as autarquias, o Conselho de Engenharia, o Conselho de Medicina, o Conselho de Educação Física, o Conselho de Enfermagem, o Conselho de Contabilidade. Eles são os beneficiários. A competência é da União. Beneficiários são os conselhos. Aí veio essa pergunta que, inclusive, caiu há algum tempo no exame de ordem, aqui no Rio de Janeiro. Eu estou voltando para a pergunta. Leia a pergunta para a gente, por favor. Determinado advogado não efetua o pagamento da anuidade da OAB-RJ desde 2005 e continua a realizar serviços de advocacia. Pergunta-se: todas as contribuições para os conselhos de profissionais têm natureza jurídica tributária? Parou. Alguém sabe responder essa pergunta? Isso aí. Em regra, sim, professor. A OAB é diferente. Em regra, sim, mas a OAB é uma autarquia sugênera. Isso. É isso aí, porque a competência é da União para a implementação das contribuições das categorias profissionais. Aí você vê todo mundo que está vinculado a um conselho, ele tem que pagar a anuidade do seu conselho. Natureza jurídica tributária, uma contribuição parafiscal. Por que parafiscal? Apesar da competência da União, o que for arrecadado não entra no cofre da União, entra no cofre dos conselhos. A OAB deveria figurar aí. Só que em função de uma decisão judicial que levou à repercussão geral, por ser a OAB uma autarquia diferente das outras, por quê? Porque Conselho de Medicina, Conselho de Engenharia, Conselho de Enfermagem não pode questionar a constitucionalidade de uma lei, a OAB pode. Então essa decisão judicial, ela, considerando a OAB uma autarquia sui generis, ela afasta a característica tributária do que nós pagamos de anuidade da OAB. Então, olha a pergunta. Todas as contribuições para os conselhos de profissionais têm natureza jurídica tributária? Não. O que nós pagamos à OAB deixou de ter natureza jurídica tributária em função de uma decisão judicial. As demais contribuições para os conselhos profissionais têm natureza jurídica tributária. Qual é a natureza jurídica tributária? Contribuição parafiscal. Alguém viu a brecha do vamos aumentar o caixa, né? Qual a diferença entre competência e capacidade? A competência é quem pode legislar, acabamos de falar hoje. A capacidade tributária é de figurar no polo ativo ou passivo numa relação tributária. Por exemplo, a OAB hoje, ela não tem nenhuma nem outra. Porque ela não pode legislar sobre a anuidade, quem legisla é a União Federal. E como ela deixou o que nós pagamos à OAB não tem mais natureza jurídica tributária, ela deixou de ter capacidade tributária em relação à contribuição, à anuidade que nós pagamos. E se fosse o Conselho de Medicina, ele possui competência e capacidade? Não.
A competência é de quem pode legislar, é da União. Mas o Conselho de Medicina possui capacidade tributária. Ele pode cobrar aquele membro do Conselho de Medicina, aquele médico que não pagou a sua anuidade. Aí, finalizando a questão. Caso a OAB resolva cobrar as anuidades devidas pelo advogado, deverá utilizar normas do Código de Processo Civil ou da Lei de Execução Fiscal? O que vocês acham? As normas do Código de Processo Civil. CPC. Por quê? Porque se o Conselho de Medicina, Engenharia, de Enfermagem, etc., etc., vão usar a Lei de Execução Fiscal por se tratar de um tributo. Como é uma lei muito mais rápida, é uma cobrança muito mais célere. Como o que nós pagamos na OAB, o que vocês em breve vão pagar, deixou de ter natureza jurídica tributária, a OAB, para cobrar um advogado devedor, ela não mais poderá utilizar a Lei de Execução Fiscal. Terá que usar as leis processuais civis normais. Tudo bem? Professor, mas qual a natureza jurídica, então, da anuidade, se não é um tributo? É uma cobrança, não existe, assim, assemelhada, não exatamente, a uma contribuição para fiscal. Mas sem natureza jurídica tributária. Ela não tem natureza jurídica tributária. É uma anuidade para a manutenção do Conselho, sem ter natureza jurídica tributária. Isso envolve muita coisa, principalmente a questão da execução. Tudo isso em função de uma juíza, caso comece em Minas Gerais, ela descaracterizar a OAB como uma autarquia comum para caracterizar a OAB como uma autarquia especial. Nossa OAB, o Conselho Federal, ele pode questionar a constitucionalidade de uma lei, pode questionar a inconstitucionalidade, por aí vai. É o único conselho que pode. Então, ela afasta em função da instituição. Vocês são uma autarquia diferente. Então, o que vocês pagam, esse conselho não mais tem natureza tributária. Não pode ter, porque é uma autarquia diferente. Aquele lá são iguais, os outros conselhos, nós não. Essa é a posição da doutora juíza. Tudo bem? Alô? Tudo bem. Tudo bem. Ok, professor. Imagina a manutenção. Tem muita gente falando junto. Quem vai falar? Fala um, fala, Conte. Imagina que manutenção é essa por essa anuidade. Que barbaridade é essa? Meu amigo, eu não sei se varia de estado, mas aqui no Rio foi 995, se eu não estou enganado. Então? R$1.000. Absurdo. Arredondando R$1.000. Aqui também, professor. Pois. É um valor exorbitante, aqui também, nessa faixa. Tudo bem. Podemos seguir, doutores? Professor, nós vamos direto ou vamos fazer um intervalinho aí para tomar um cafezinho? Nós vamos direto para acabar mais cedo, tá bom? Ok, obrigada. Vou liberar vocês mais cedo, tá bom? Eu acho que assim é melhor. Me dá 1 minuto para eu pegar um copo d'água e eu já continuo. É 1 minuto. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ótimo. Vou pegar o copo d'água também. Eu sei que a matéria é pesada, mas aguenta mais um pouquinho que eu solto vocês 9 horas, combinado? Combinado ou vocês querem parar? Combinado. Não, pode ir direto. Então, a minha ideia é essa. Eu sei que Combinado. dá trabalho, Direto. mas concentra, gente. Vocês não estão aqui à toa, não, sabe? Eu fui ingrato com a gente, né? Tributário, sexta-feira à noite, ame-o ou deixe-o. Eu já ouvi isso antes, né? Ame ou deixo. É forte, né? Tributário sexta-feira. Mas vamos lá. Vocês não estão aqui à toa, gente. É a diferença amanhã entre passar e não passar no concurso. Entre se dar bem e não se dar bem na profissão. Tudo bem? Vamos seguir.
Competência residual. Vamos lá, competência comum, já falei, né? Taxas de contribuições de melhoria são tributos de competência comum. Por que se chama competência comum? Porque qualquer ente político, União, Estado, Federal, município, pode instituir taxa de contribuição de melhoria. Entendeu? Daí a Constituição não aponta essa taxa é do Estado, essa taxa é do município, essa contribuição do município. Não, ela não diz nada. Então, taxas e contribuições de melhoria são tributos de competência comum. Agora que eu quero muita atenção, que aqui que está o seu exame de ordem, ou o seu concurso. Aqui começa a dar o nó. Competência privativa. Desculpa, competência residual. Artigo 154, inciso 1º. Quem pode ler para mim? Constituição Federal, artigo 154, inciso 1º. Caput, inciso 1º. Artigo 154. A União poderá instituir, inciso 1º, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador, ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. O resumo desse dispositivo. A União, somente a União pode criar um novo imposto. Diferente do inciso anterior. O inciso anterior ao 154 é o 153, que fala dos impostos da União. I, E, IR, IPI, ITR, IOF, IGF, por aí vai. Não pode ser igual aos que ela já tem. E nem pode ser igual aos que já existem na Constituição Federal. É o que fala o 154, inciso 1º. Ou seja, um imposto totalmente novo. E o que? Vou repetir. A União, somente ela, mediante lei complementar, é o terceiro tributo regrado por lei complementar. A criação de um novo imposto. Pode? Pode. Quem pode? A União. Que tipo de lei ela vai usar? Lei complementar. Ó, eu mandei vocês gravarem. Imposto sobre grandes fortunas, no termo da lei complementar. Empréstimo compulsório. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. E o imposto residual, o imposto novo. Por que residual? Porque já existem 3 impostos. Esse seria o resíduo, o resto. Ela vai criar sobre o resto. Porque ela tem que criar um imposto diferente. Ela, a União, mediante lei complementar. Tudo bem? Oi? Eu não tem como. Deve ser aluno que está fora da base, né? Manda copiar o link, porque o link já vem direto. Entrar pelo link. Tem que entrar pelo link que eu deixei no Google Classroom. Vamos lá. Olha o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. No governo, se não me engano, Rosinha Garotinho. O problema do Rio de Janeiro com a criminalidade é uma coisa muito séria. O Rio de Janeiro tem um gasto muito alto de sua receita para tentar combater a criminalidade. Isso no estado onde, visivelmente, nós temos problemas com vários governadores ou presos ou inelegíveis. Os últimos governadores do estado do Rio de Janeiro. Ainda temos que enfrentar isso. Eu me lembro que, na época da Rosinha Garotinho, no final do governo Rosinha Garotinho, entrou a Benedita para ficar 1 ano, porque a Rosinha se candidata à reeleição. E ela tem como secretário de Segurança Pública um coronel da Polícia Militar, que era um senhor negro, gordinho, né? Um coronel da PM, até depois de feio de época, ficou elegante. E ele, preocupado com a receita que ele teria para combater a criminalidade no Rio de Janeiro, ele solta a seguinte frase que sai num grande jornal do estado do Rio de Janeiro. Com a frase que esse coronel da PM, que era o secretário de Segurança Pública, soltou.
O Rio de Janeiro precisa criar uma nova fonte de receita para custear a segurança pública. O Rio de Janeiro poderia criar um imposto ou uma taxa. Quais foram os erros que esse cidadão cometeu, doutores? O Estado não tem competência para isso. A competência é da União. Para criar um novo imposto, a competência é da União. O Estado não tem competência residual. Acabou a explicação da pergunta? E a taxa? Segurança pública específica e divisível ou serviço geral? Serviço geral, professor. Então não cabe nem imposto por ausência de competência. Não tem competência residual para criar um novo imposto. Pior, esse imposto estaria vinculado à arrecadação para a segurança pública e teria outro vício. Vinculação da receita do imposto. E o outro erro, ele fala em criar uma taxa para custear a segurança pública. Sobre o serviço geral, não cabe a cobrança de taxa porque o serviço não é específico nem divisível. Acompanharam até aqui a explicação? Sim. Professor, Coronel Birani, confere? Ele apareceu na TV, aí criticaram a forma física dele, coitado. Ele fez a dieta, ficou elegante, né? Mas ele é uma pessoa de bem, rapaz, uma pessoa do bem. Só que deve ter fugido da aula de direito tributário, né? Ele tinha boas intenções. O Estado não tem receita para puxar. O gasto foi muito alto com a criminalidade aqui. E ele desesperado, né? Querendo fazer o melhor dele, mas precisa de dinheiro. Mas não é dessa forma também. Vamos lá. Continuar para a gente fechar a aula. E também a contribuição residual. Artigo 195, parágrafo 4. Quem ainda pode ler? O 195 e o parágrafo caput e depois o parágrafo 4. Pode ler, professor? Pode. Artigo 95. Não, 195. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aí ele elenca um montão de contribuição social. Agora vamos para o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Lê de novo o parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir... Uma pausa. Eu tenho uma norma constitucional que ela pede para a sua regulamentação uma publicação de uma lei. Nós chamamos disso de norma de eficácia limitada. Limitada à publicação de uma lei para regulamentar aquela situação. Essa norma constitucional não está pronta. Ela precisa de uma lei para regulamentar aquela situação. Ou seja, nós chamamos isso de norma de eficácia limitada. Quando uma norma constitucional está pronta, nós chamamos, está perfeita para produzir efeito, nós chamamos isso de norma de eficácia plena. E vocês estão pagando só por tributário, tá vendo? E, então, a lei, continua, lê de novo, meu querido, tudo. Só um instante. Vamos lá. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Artigo 154, inciso 1, ele fala a União mediante lei complementar. O resumo é esse. Quando ele remete o 195, parágrafo 4º, ele fala lá no finalzinho, observado o 154.1, ele quer dizer o quê? Que pode ser criada uma nova contribuição. Quem pode criar? A União, mediante lei complementar.
É a remetida que ele dá para o 154.1. Então, as contribuições residuais também são de competência da União. Aí vamos lá para a aula passada? Podemos fazer uma pegadinha da aula passada? Preste atenção. Quem pode criar uma nova contribuição, doutores? Quem, constitucionalmente falando, a União. Aí vamos lembrar que o município, ele acaba de perder as receitas dele da taxa de iluminação pública. O município poderia criar uma contribuição para custeio da iluminação pública? Ele tem autorização constitucional para isso? Não. Daí porque a CIP, a Constituição de Iluminação Pública, teve que ter sido criada por emenda. Porque o município não tem competência residual para criar uma nova contribuição. Quem tem competência residual para poder criar um novo imposto e uma nova contribuição é a União Federal. Acompanharam o tio? Acompanharam o professor? Sim, sim, sim. Galera, eu vou parar a aula que eu estou queimando os neurônios de vocês na sexta-feira. Essa aula foi profunda, hein? Eu acho que quem conseguiu acompanhar teve uma boa aula. Professor, teve bastante coisa, bastante conteúdo. E Excelente explicação. a aula, professor, está sendo gravada, então quem não pegou alguma parte, Ótimo. quiser, né, ver no YouTube, vai estar disponível daqui a pouco. Maravilha. Tudo bem com vocês? Uma excelente aula, professor. Eu agradeço a presença. Falta a competência extraordinária. Eu vou deixar para a aula que vem. Que o pessoal, quando começa a ficar muito quieto aí, é que já está cansado, né? É sono e fome, professor. Eu dei muita matéria, né? Não. Professor, quando fala competência concorrente, é a comum? É a comum. Tá. No que tange a tributação. Não estou falando de legislar, tá? Competência concorrente para legislar é que todos podem legislar. Ou competência comum para legislar. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Diverge um pouco da Constituição, né, professor? Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem, professor. Legal. Tá para vir? Tá Valeu, aí? professor. Alex, Com Deus aí. tudo bem, meu irmão? Até a próxima, professor. Muito Bom final de obrigado. semana. Atenção, vou parar por aqui, que eu acho que eu enchi. Boa noite, Valentim. Muito obrigada pela aula. Show de bola. dia Obrigada, tá, professor? Boa noite. É um prazer. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom final de semana. Estou tentando fazer a aula ficar agradável para vocês conseguirem assistir, mas chega um tempo que não rende. Ah, está agradável, sim. Tá bom? Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Podem deslogar. Uma boa noite. Professor. Bom fim